Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta a curiosidade e o interesse de muita gente, que é a advocacia criminal. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo os advogados criminalistas Felipe Antunes Pérez e Eric Julião Veiga, que vão falar para a gente um pouco sobre esse assunto tão polêmico. Doutores, obrigado pela presença de vocês, boa noite. Boa noite, Fred, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui conversando com você. É um prazer pra gente que esse programa a gente tem acompanhado, que está fazendo um sucesso na internet. E é um prazer estarmos falando com você. Olá, Fred. Primeiramente, eu estou muito grato por esse convite. Olá também, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Né? E vamos aí destrinchar essa entrevista aí, fazer uma entrevista muito legal aí, para falar para o pessoal, né, como que é a rotina de um advogado criminalista. Tá certo, doutor. Eu gostaria de saber de vocês, né, já vou começar com uma pergunta polêmica. Tá? O senso comum vê o advogado criminalista como defensor de bandidos. Né? Pior até, né? Vê como advogado de porta de cadeia, aquele sujeito que está ali para defender quem fez o mal feito. Né? Quando a gente sabe que na realidade não é bem assim. Então, como vocês fariam para mudar essa visão do senso comum e qual é a real visão do profissional da área? Eu acredito que a real visão do profissional da área, primeiramente falando, é justamente a questão da forma de como a gente enxerga, né, a nossa área de atuação. Por exemplo, a gente não enxerga aqui no nosso país como se fosse um direito penal do autor. A gente enxerga os fatos, o que ocorreu. A gente defende os fatos para poder chegar no direito e poder conseguir resguardar as garantias constitucionais, né, das pessoas, seja de qualquer cidadão. Perfeito. Então, esse tema, dando um pouco da minha opinião, diz respeito ao seguinte: o advogado criminalista, ele analisa simplesmente a aplicabilidade do direito. Ou seja, a gente não vai analisar o fato isolado e a gente não vai analisar o indivíduo. Porque simplesmente as pessoas olham e falam: o advogado criminalista é o advogado de bandido. Então, assim, a gente está aqui para desconstruir essa tese. Por quê? Todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, no processo criminal. Então, assim, os advogados estão meramente para garantir esses direitos. Sejam nossos clientes inocentes ou culpados. Quando inocentes, nós vamos pleitear a absolvição. E quando culpados, vamos pleitear a aplicabilidade da lei e que eles cumpram fielmente o que lhe é imposto pelo Estado e que eles não sejam punidos a mais por uma conduta. Vocês estão ali para garantir que ele tenha assim, a dose certa da lei aplicada. Corretamente, nem a menos nem a mais. Uma coisa que a gente gosta muito de falar, né, é que a gente não pode falar que somente criminosos são tutelados pelo direito penal, porque qualquer pessoa do povo é suscetível a cometer algum tipo de crime. Né? Eu mesmo, né, de forma culposa, posso às vezes me envolver num acidente. Né? Então a gente não está livre de cometer crimes. Então a gente não pode enxergar essa visão de falar: olha, quem cometeu um crime é criminoso, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato. Por isso que a gente fala que a gente tutela o fato. Né? Por isso que a gente fala que a gente aplica aqui o direito penal do fato. E a gente vai discutir o que aconteceu ali no momento que ensejou aquele delito. Perfeito, doutores. Então, partindo dessa premissa de que todo mundo, né, tem direito a uma ampla defesa, qual seria então a função real, né, a real função do advogado criminalista? Então, o advogado criminalista, ele tem a função, como falamos aqui até agora, de resguardar o direito em si. Ou seja, não simplesmente de chegar e apaziguar uma situação, ou de chegar e resolver um problema, porque muitas vezes assim, advogado trabalha resolvendo problemas, sim, mas só que advogado trabalha resguardando direitos, resguardando garantias fundamentais. Então assim, um cliente, a partir do momento que ele é preso, por exemplo, em flagrante, ele já tem alguns direitos constitucionais que lhe são assegurados. Perfeito. Então assim, o advogado, ele está ali para garantir fielmente o cumprimento desses direitos. Você entende? Doutores, atuando paralelamente, né, ao trabalho de vocês, existe a Defensoria Pública. Sim. Né? A Defensoria é gratuita. Né? Me explica então qual seria a real necessidade de se contratar um advogado
né, profissional se nós temos a defensoria gratuita? A gente gosta muito de falar com os nossos clientes que se eles forem também assistidos pela Defensoria Pública, eles não vão estar desguarnecidos, porque a Defensoria Pública é de excelência, né? Eu mesmo, eu já fui estagiário, já fui residente jurídico da Defensoria Pública, então eu posso falar por mim, né, pela minha experiência que eu tive por lá, que a gente faz o melhor possível, né, claro que na medida da questão do trabalho, né, porque lá o volume é realmente imenso. Né? Mas a diferença para a contratação de um advogado criminalista é aquela advocacia que nós gostamos de falar que é a advocacia de boutique, uma advocacia mais, digamos assim, artesanal. Né? A gente tem aquele contato direto com o cliente, a gente vai atrás, a gente corre atrás de prova, né? Coisa que infelizmente a Defensoria Pública ainda não tem capacidade de fazer. Né? De fazer a advocacia in loco, né? de ir no local onde aconteceu o determinado fato, né? Ver se existe algum tipo de prova que a gente pode colher lá, que infelizmente a Defensoria ainda não consegue. Perfeito. Como se for, mal comparando, seria como se fosse um paciente médico procurando o SUS e um médico particular. Exatamente, é um paralelo perfeito. Perfeito. Tá certo. Nós temos aqui algumas perguntas, né, de alguns internautas, né, e eu gostaria de passar para vocês. Né, são perguntas que eu acredito que não somente deles, mas acredito que sejam de interesse de muita gente também. Certamente. Né? Por exemplo, fui preso em flagrante. Né? O que fazer? No caso, seus familiares entram em contato com a gente para acompanharmos o deslinde do inquérito, tudo mais, acompanhar todos os processos da delegacia. E assim, a gente está acostumado a ver que o silêncio sempre traz benefício, nunca prejudica. Sim. Às vezes, quando a história verídica possibilita um melhor relatar e o cliente tem indícios que conseguirá relatar da melhor forma possível, a gente prefere que o nosso cliente fale como estratégia de defesa dele, como autodefesa. Então, assim, para nós advogados, é imprescindível estarmos cientes de todos os passos e ter conhecimento de todo o inquérito, de todo o auto de prisão em flagrante e tudo mais, de todo o deslinde ali da parte investigatória pela delegacia de polícia. Certo. Uma outra pergunta. Um parente ou conhecido, né, foi levado pela polícia, militar ou civil, independe, né, e os policiais não deixaram ele ter contato, né, com os familiares, nem os familiares ter contato com ele. Como proceder numa situação dessa? Sim, quando acontece essa situação de flagrância e ele é levado até a delegacia, é de praxe mesmo que eles não tenham acesso à família, né? Porque ali ele está respondendo um procedimento ainda que é inquisitivo, né? Ali não existe processo, né? Existe um procedimento que é inquisitivo que vai dar origem ao processo, mas como se trata de situação de flagrante, né, ele fica em tese preso até que o delegado decida se é caso de liberar ele ou se manter ele preso para que ele possa participar de uma audiência de custódia. Né? E a partir do momento que ele é preso em flagrante, ele já não tem mais contato com a família, mas persiste o direito dele poder requisitar, né, a assistência familiar, né, para fim de estar chamando um advogado ou até mesmo estar levando algum mantimento que ele precise lá no local. Então, no caso, ele não teria contato com a família, mas ele pode ter contato com os advogados. Sim, e ele tem o direito também de avisar alguém da família, né, que o ocorrido. E isso somente para casos em flagrante. Sim. Se a pessoa for presa com mandato, isso aí não... Porque aí ele é levado à delegacia e a delegacia já vai direto para o presídio. Perfeito. Mas ele ainda assim persiste o direito dele estar avisando também alguém. Entendeu? Correto. Mas é importante ressaltar que os mandados de prisão, agora por decisão recente, eles estão submetidos também à audiência de custódia, para analisar a ilegalidade ou não do momento da prisão. Sim. Perfeito. Fui notificado pela polícia para comparecer para prestar depoimento. Devo ir? Sim. Com certeza. Você deve ir sob pena de condução coercitiva. Se você se negar, a polícia pode ir até a sua residência te conduzir para você prestar esclarecimentos. Todos os indivíduos devem cooperar para o bom e regular andamento, seja das instruções e tudo mais, e seja dos inquéritos. Perfeito. Tem alguma colocação? Perfeito. Doutores, é necessário contratar um advogado para me acompanhar à delegacia, em caso de qualquer ocorrência? Olha, seria interessante.
Por quê? Quando você recebe uma notificação da delegacia, se você contata um advogado, o advogado poderá ir até a delegacia, ter acesso ao inquérito, ver do que se trata. É claro que atos sigilosos ele não poderá ter acesso, né, ele só vai poder ter acesso aos atos já praticados, né, que aí o cliente tem o direito também de conhecer o que está sendo imputado a ele. Tá? E ele vai poder dar uma orientação do cliente do que se trata o inquérito, que ele tá participando do procedimento, né, para poder estar orientando de como agir lá na hora. Então é interessante que ele contrate um advogado justamente para isso, para não chegar lá sem saber o que está acontecendo. Entendeu? Exato, não é obrigatório, é facultativo. Mas é interessante para ele não ficar desguarnecido no momento. É vantajoso. É vantajoso, exatamente. Perfeito. Digamos que eu esteja sendo processado criminalmente. Eu vou ser julgado por um júri? Não. Não exatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. O que acontece? Os crimes que vão a júri são os crimes dolosos contra a vida. Então, sempre quando há crime doloso contra a vida, vai a júri, né, que são dois procedimentos. Tem a fase cognitiva, onde vai haver o sumário de culpa. Né, e lá vai ver se existe ou não indício de autoria e materialidade do crime, né, para saber se o juiz vai pronunciar ou não o réu. Em caso dele pronunciar, o processo vira no procedimento do júri e aí sim ele vai ao júri. Se o juiz não pronunciar, né, que é o caso da sentença de impronúncia, aí o processo já acaba naquela fase. Perfeito. Importante ressaltar que os casos de júri são previstos no artigo 74 do CPP, que é o Código de Processo Penal, e... Artigo 74. 74, exato. E assim, estamos acostumados a lidar com pessoas que perguntam tudo assim sobre júri e tal. Só que no direito brasileiro temos essa divergência, porque estamos acostumados com séries e tudo mais, o direito americano, que algumas situações, muito mais situações, elas vão ao plenário de júri. E só os casos previstos em lei, expressamente no artigo 74, que são os crimes dolosos contra a vida, sejam eles, na modalidade tentada ou consumada, que vão ser submetidos ao plenário de júri. Sim. Digamos que eu tenha recebido uma intimação no oficial de justiça para apresentar minha defesa. O que isso significa exatamente? Então, essa notificação é dar ciência à pessoa da existência do processo. Né? É ali que vai começar, de fato, o deslinde do processo. Né? Ali é a fase de ele estar apresentando a resposta à acusação. Ele vai tomar ciência do que ele está sendo acusado, né? E vai ser a primeira oportunidade dele a falar. Né? Vale dizer que o fato dele se manter inerte não quer dizer que ele vai ficar indefeso no processo, porque ele pode sumir. Né? Ele pode sumir, mas mesmo assim vai ser constituída a Defensoria Pública para poder estar atuando na defesa dele. Sim. Perfeito. Conforme o Felipe disse, todo processo criminal tem que ter uma defesa técnica adequada. Sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade processual. Então, assim, é bem importante desenharmos uma linha tênue processual. Estamos lá, inicialmente, na fase de inquérito, onde o delegado de polícia vai presidir e tudo mais, concluir o inquérito e entregar para o promotor de justiça. Esse vai decidir se oferece ou não denúncia, de acordo com todo estabelecido no inquérito. Daí, temos a notificação do acusado para a defesa prévia. Então, assim, o indivíduo vai tomar ciência que existe um processo criminal contra ele, que são imputados a ele os fatos descritos na denúncia. Aí, ele deve se dirigir ao advogado ou ao defensor público para que esse indivíduo tenha voz no processo. O advogado ou defensor, a função principal dele nesse processo criminal fictício que estamos abordando é dar voz à parte sobre o que lhe está sendo imputado. Então, assim, devemos salientar a importância da defesa técnica adequada nos procedimentos na persecução penal. Perfeito. Vou pedir agora que a gente aguarde só um minutinho, porque eu preciso de falar dos nossos patrocinadores. Corretamente. E para você que é empreendedor e está querendo montar a sua empresa, o Escritório Márcio Rosa conta com uma equipe de profissionais com anos de experiência no mercado
prestando serviços contábeis, fiscais e trabalhistas para pequenas e médias empresas. Para mais informações, favor de entrar em contato com o e-mail contato@escritoriomarciorosa.com.br ou pelo site escritoriomarciorosa.com.br. O Escritório Márcio Rosa fica na rua Cizibeiro, número 205, no centro da cidade. Doutores, vamos falar um pouquinho de vocês agora, né? Como que vocês começaram na carreira jurídica? Como que vocês escolheram ser advogados e principalmente advogados criminalistas? Quem responde primeiro? Então, inicialmente, escolher direito não é uma tarefa fácil, porque a gente vê que o indivíduo passa por um ensino médio, tem muita pressão de família e tudo mais, para adentrar uma faculdade. Então, assim, direito, assim como toda faculdade, é fácil de entrar, não é difícil. Mas, no decorrer da faculdade, se formar, passar das etapas, inclusive na prova da ordem, Sim. é trabalhoso. Então, assim, eu fui me apaixonando pelo direito de acordo com que o tempo foi passando na faculdade. Porque a fase inicial da faculdade é uma fase mais histórica e tudo mais. Quando você começa a ver o direito sendo aplicado, o direito na prática, e aí vem estágios e tudo mais, vem júris simulados, vem atividades extracurriculares da faculdade, você aprende que aquilo ali é muito além do que a história que você estuda inicialmente. Sendo assim, eu fui me apaixonando com o passar do tempo. Fui me apaixonando pelo direito, fui me apaixonando por advogar. Acho que hoje estou realizando um sonho, que é advogar, que é uma realização profissional já. E acho que é isso. Minha história com o direito, né, eu já conhecia, né, desde o finalzinho do ensino médio, né, eu já tinha contato com o direito, porque um grande amigo meu já estava nesse procedimento de cursar direito, chegando quase que no final da faculdade. Né, e eu vendo ele estudar, eu fui me interessando. Eu criei essa curiosidade, fui despertando essa curiosidade e resolvi fazer direito por influência desse meu amigo, por eu ter gostado da forma que ele me apresentou, né, a faculdade, que até então eu tinha noção, mas não sabia do que se tratava ao certo. Né, sabia que ao final eu ia me tornar advogado. Né, e a partir do momento que eu ingressei na faculdade, quanto mais você vai se aprofundando no direito, mais você vai se apaixonando, porque é uma matéria que te instiga, né, na verdade. Essa parte que o Gole falou do contexto histórico, né, no começo pode até achar um pouco maçante, mas quando você vai ligando o contexto histórico com o desenrolar das matérias, né, e vendo como que isso chegou até a situação que está hoje, né, você entende por que a gente tem que estudar o contexto histórico e acaba apaixonando ainda mais pela matéria, né, e acaba sendo uma realização pessoal, né, e profissional, né, porque após a faculdade tem que passar pela OAB, né, que não é uma prova fácil, é obrigatório, todo mundo que se forma em direito tem que fazer essa prova, né, se quiser advogar, claro, né, e quando você passa essa prova já sai um peso nas costas e aquele sentimento de realização que você tem, né, que você não consegue outra coisa senão se jogar no mercado jurídico. Sim. Inclusive eu tenho pessoalmente uma curiosidade a respeito dessa prova da ordem. Sim, né? sim. Porque a classe dos advogados é a única classe que tem que ter uma prova de ordem que confirme tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Ou seja, não basta ter o diploma, tem que ter uma validação de uma entidade de classe. Né? E aparentemente é a única entidade de classe no Brasil que exige um exame de ordem. E isso às vezes prejudica até advogados recém-formados que têm uma certa dificuldade, né, em estar fazendo essa prova também, porque afinal de contas ela é cobrada também, né? Não é todo mundo que pode estar pagando toda vez uma... Ela tem a taxa de inscrição, né? Sim. E a taxa de inscrição até meio que pesada, né? Bem similar a concursos desse de alto nível. Né? Quando eu fiz, né, a taxa estava por volta de 240, e não é todo mundo que dispõe desse valor. É claro que as pessoas que têm baixa renda e conseguem comprovar, elas conseguem a gratuidade, né, conseguem a isenção da taxa de inscrição. Mas mesmo assim, muitas vezes a prova não é na cidade, então a pessoa tem que dispor de... Tem que se deslocar, né, até a cidade. Tempo, viagem, a gente aqui, por exemplo, em Itaperuna, né, nós não temos a prova aqui na cidade. Então ou a gente faz a prova em Campos dos Goytacazes, ou faz a prova em Muriaé. Né, e para fazer a prova em Muriaé, para a gente conseguir a inscrição aqui no Rio, a gente tem que fazer um requerimento para poder ir para lá, né, por se tratar de Minas,
Pra gente fazer a prova lá e Ou conseguir seja, tirar a inscrição uma aqui. burocracia maior. Né? Exatamente. Né? Exato. E qual é a opinião de vocês a respeito do exame de ordem? Olha, quando a gente está na faculdade, a gente acha que não é necessário. Mas ao medida do tempo que a gente vai vendo, né, com o passar do tempo, como que desenrola as matérias e como que o assunto realmente é delicado, até porque lá a gente vai estar mexendo com o direito das pessoas, né? Muitas vezes com também a gente que atua na área criminal com a liberdade de locomoção das pessoas. Então a gente vê que realmente a gente tem que mostrar que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem um condão de conseguir exercer aquela profissão. Porque a prova não é uma prova fácil, mas se você não consegue nem fazer aquela prova, é muito improvável que você vai conseguir exercer bem a profissão. Né? Não é desmerecendo, mas infelizmente é o que acontece. Sim. Também tem a questão, né, de que hoje em dia existem mais faculdades de direito despejando no mercado cada dia mais profissionais. Então a prova também de ordem seria uma forma de selecionar os melhores profissionais do mercado? Olha, Fred, eu particularmente tenho a opinião de que os bons profissionais, sejam eles em qualquer área, eles vão sobressair no mercado de trabalho. Eu, assim como o Felipe comentou, eu tive essa experiência na minha faculdade. No decorrer dela, eu ficava só pensando assim, olha, não acho necessário esse exame. É assim, é uma prova difícil, é uma prova que vai colocar à prova o seu conhecimento, é uma prova que vai te gerar uma pressão, inclusive familiar, porque olha, bacharel, não foi capaz nem de passar na prova da ordem. Então assim, isso eu nem acho interessante questionar os acadêmicos que até hoje não passaram nessa prova. Porque as pessoas, ninguém sabe da dificuldade de ninguém, né, Fred? Perfeito. Eu, inclusive, tive minha experiência com a prova da ordem. Fiz o exame no 9º período, primeiro exame, fui aprovado. Tem pessoas que fazem segundo, terceiros, quartos exames, que são aprovados da mesma forma que eu fui no primeiro. Então, assim, é uma coisa que não pode ser julgada por pessoas que não conhecem o tema, que não se aprofundam no tema. Porque é uma prova maçante, sim, é uma prova difícil, sim, mas é uma prova necessária. Nós, advogados, creio que os colegas itaperunenses e do Brasil inteiro compactuam com a opinião, nós entendemos que o exame de ordem é um exame extremamente necessário que vai mostrar ao indivíduo se ele tem mínimas condições de exercer a advocacia. Sim. Mas o próprio diploma da faculdade já não daria a esse advogado, a esse profissional, o direito de exercer? Porque, afinal de contas, o médico só precisa do diploma da faculdade para exercer medicina. Né? Um engenheiro só precisa do diploma de engenharia para exercer a engenharia. Não seria, no caso, em comparação, não seria o mesmo caso do direito? Não seria, na minha opinião, por quê? Olha só, médicos, eles trabalham, inclusive, tenho conhecidos e amigos médicos, eles já são estruturados para a vida de médico. Uma faculdade de direito não te instrui para uma vida de advogado. Ela te instrui para uma vida jurídica. Então, assim, a sua prática com a advocacia, ela vai ocorrer, mas ela não vai ser tamanha quanto a prática de um médico com medicina, por exemplo, com a medicina em si, com o corpo humano e tudo mais. Aquelas aulas práticas em si. Por quê? Por exemplo, na minha turma, 80% visou, né, na época, concurso público. Então, assim, um ou outro que é advogado. E conforme aconteceu comigo, acredito que hoje todas as faculdades formam aí por semestre 40, 50 pessoas, onde 3 ou 4 vão querer exercer advocacia, vão querer trabalhar como advogado. Entendi. Tem essa mente, entende? Então, assim, eu acho que a prova da ordem é muito mais para direcionar o advogado a exercer essa profissão, especificamente. E mostrar para ele que, para ele ser um advogado qualificado, ele precisa ter noção da responsabilidade que lhe é conferida. Você entende? Então, assim, essa é a minha opinião. Quando ele fala, né, da questão de a faculdade forma para a vida jurídica, mas não forma para a advocacia, ele fala no sentido de que
a faculdade ela te volta para uma vida mais acadêmica, uma vida mais voltada a ou ensino ou prestar concurso. É o que a gente mais vê por aí. A faculdade, ela no nicho prático, ela não te ensina a prática da advocacia. Por mais que ela tenha os núcleos práticos de advocacia, no final da faculdade, mas esses núcleos não têm o condão de conseguir fazer você viver essa parte da advocacia, justamente porque a gente só tem essas aulas nos períodos, uma vez por semana, né, e que ela não mostra a vivência prática. Né? E já a prova da OAB, ela vem para suprir essa necessidade, ao meu ver. Né? Porque na prova da OAB você realmente estuda como se você estivesse advogando para um caso. Você aprende a fazer tudo que o advogado vai fazer na vida cotidiana dele. E muitas vezes a faculdade peca justamente nesse ponto. Perfeito, compreendi. E durante o desenrolar da vida jurídica de vocês, acredito que deve ter acontecido vários tipos de situações. Né? Aconteceu algum tipo de situação inusitada, né? Durante algum processo, alguma audiência, alguma defesa que vocês estivessem fazendo? Ou durante algum tribunal do júri? Teve uma vez que o promotor de justiça pediu minha prisão num processo, audiência trabalhista, audiência de família, perdão. Então, assim, tivemos uma desavença, coisas meramente processuais e coisas meramente processuais que levaram o promotor a pedir sua prisão. Exatamente. A pequena desavença. A gente passou por problemas de cunho pessoal, onde o promotor de justiça realizou algumas indagações ao meu cliente que eu não entendi serem pertinentes à ação. E naquele desenrolar da situação, acabou que ele pediu minha prisão por desacato ao servidor público no exercício da função. E eu achei bem estranho, né? Fundamentadamente, não tinha nenhuma base legal para aquele pedido. E eu simplesmente pedi a prisão dele também. Por abuso de autoridade no exercício da função. Então, assim, foi aquela baixaria na audiência, que é muito difícil acontecer, não é o que normalmente acontece. A pergunta que ficou no ar, qual foi a reação do juiz? Não, o juiz permaneceu ali, tentando apaziguar a situação e tal, mas aí no final, ambos nos retratamos e resolvemos a questão. Ninguém ficou preso, né? Porque exatamente, estou aqui hoje gravando a entrevista. Tá certo. Eu tive também situações inusitadas, não foi tão inusitada quanto a do colega aqui, mas foi uma vez que eu fui fazer uma audiência em que o cliente meu conseguiu uma alvará de soltura. Né? Que houve um habeas corpus, só para poder situar mais ou menos como que foi a situação, era um processo que tinha mais de 8 réus. Né? E teve um habeas corpus que estendeu os efeitos a todos os réus. Né? E nesse ponto, meu cliente foi beneficiado também. Anteriormente, os desembargadores haviam negado, né? Mas nesse habeas corpus que a gente fez novamente, né? Estendeu para todos os réus e a gente conseguiu o êxito. Só que quando chegou no juízo de primeiro grau, que é o juízo daqui, da comarca, né? A juíza não queria cumprir o alvará. Né? Aí eu em audiência, fui solicitar a juíza para que ela cumprisse o alvará. Só que ela não quis e começou a querer brigar comigo. Né? Aí eu fui e falei, excelência, pela ordem, pelo menos faça constar em ata, porque se a senhora que é juíza, que tem a obrigação de fazer cumprir a determinação judicial que vem do órgão superior, não faz, não sou eu que vou fazer, porque eu não sou juiz. Né? Então se a senhora não faz, eu tenho que abrir uma reclamação com a senhora no CNJ e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí com muito custo ela viu que eu fui firme, né, e começou a querer, não, mas você tem a obrigação de ir na polícia ver porque que a sua cliente ainda tá com a prisão domiciliar sendo vigiada. Eu falei, mas não é uma obrigação minha, é uma obrigação do judiciário isso, né, é um erro de vocês. Né. Eu posso até ir lá ver também, mas era para você ter feito cessar essa vigilância contra o meu cliente. Aí com muito custo a gente conseguiu, a juíza mesmo com o pé firme, ela retrocedeu porque eu fui pulso firme com ela. Mas são situações que ocorrem de diversas vezes com a gente. Perfeito. Eu estou lembrando aqui de um vídeo que está correndo na internet, um meme que está correndo na internet, sobre como os juízes, né, de primeiro e
circunstância, eles se portam diante de clientes de diferentes procedências. Sim. Por exemplo, teve um juiz que estava entrevistando um bandido do PCC, né, e questionou o cara lá sobre alguma coisa, e o cara falou, não, mandei fazer, se preciso faço de novo, a gente liga lá de dentro da cadeia e manda passar o ferramenta em todo mundo, e o juiz respeitando ali o cara como se ele tivesse até com medo do juiz. E num contraponto, num outro vídeo, né, mostra um cidadão comum, numa audiência trabalhista, tentando se explicar ao juiz, e o juiz praticamente humilhando o cara, né, quase dando voz de prisão. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse da trabalhista eu tive acesso. Sim. E nesse caso, né, não deveria ter um advogado acompanhando esse rapaz que foi esculachado pelo juiz para evitar que ele passasse aquele constrangimento ali naquele momento. Qual o motivo que vocês veem, né, dessa diferença de tratamento entre pessoas diferentes, pelos magistrados? Muitas vezes existem juízes e juízes. Existem alguns juízes. Toda classe social. Exatamente. Tem juízes que parece que se acham, desculpa, entre muitas aspas, se acham deuses, né, que acham que por estar na posição de juiz, ele está superior aos demais. Quando na verdade, se você olhar a Constituição ou qualquer código processual, você vai ver que tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o defensor e advogado estão em pé de igualdade. Né? Existe a igualdade. O que difere mesmo são as funções. O juiz julga, né, o advogado defende e o Ministério Público, no nosso caso de advocacia criminal, acusa. Mas todos estão no mesmo patamar. Só que tem muitos juízes que não veem isso, que eles acham que são superiores. E muitas vezes, justamente quando as pessoas que são digamos assim, com menos instrução, né, eles parecem que gostam de abusar dessas pessoas. Não sei o porquê, mas a gente vê muito isso na prática. Claro que sempre há o levantamento, muitas vezes também esses vídeos que correm na internet, né, não mostram o que aconteceu de fato total, né, que às vezes não mostram só a situação do juiz, né, e não mostram depois o advogado tentando se intervir na situação. Né. Muitas vezes esses vídeos também são bem midiáticos, né, para poder só mostrar uma determinada situação. Sim. Estou falando que é uma prática que a gente está vendo que é recorrente, né, que deve acontecer em diversas comarcas do país aí. Porque há pouco tempo atrás também aconteceu uma situação de uma garota que teria sido estuprada numa boate, né? E na audiência online ela também foi esculachada pelo promotor, ela foi esculachada pelo juiz e o advogado de defesa dela praticamente não fez nada também. Não sei se vocês estão fazendo esse acesso nesse caso. É importante, nós que defendemos a aplicação das leis, e nós que participamos diretamente dos processos judiciais, é importante não nos prendermos no senso comum. É importante não pensarmos conforme a maioria, sendo mais claro. Porque, assim, dependendo da situação, se você pratica algum crime e que tem alguma repercussão no município, a tendência vamos imaginar um homicídio, por exemplo, a tendência é que as pessoas que residem ali, que têm conhecimento, ou têm um primo parente, não sei o que conseguem ser envolvidas na situação em si, na minha humilde opinião, elas não são capazes de julgar esse tipo de fato. Então, um homicídio, muitas vezes, quando causa uma repercussão, nós podemos analisar que o julgamento é deslocado para outras localidades, para que não possa haver essa parcialidade. Todo julgamento tem que ser imparcial. O jurado não pode chegar lá falando assim, olha, esse cara tem problema com ele e tudo mais. Ele não pode ser amigo, ele não pode ser conhecido, inimigo, não pode ter nada contra. Então, assim, qualquer tipo de ligação com o fato, seja com a vítima e seja com o agente. Então, assim, é importante notarmos que essa aplicação ela deve ser feita de maneira justa. Deve ser feita de maneira que ninguém possa sofrer
com a ausência da aplicação da lei penal. Então, nós devemos garantir sempre que os nossos clientes, falo nós como advogados, os nossos clientes sempre tenham os seus direitos resguardados, seja em qualquer fase da instrução criminal. Então, por isso que é gratificante essa profissão de advogado, porque você, na verdade, opinião própria, minha, você é capaz de não deixar que ilegalidades ocorram no procedimento judicial. Perfeito. Correto? Sim. Olha, então eu queria agradecer a presença de vocês, né? Já está dando a nossa hora. Acredito que tenha sido bastante valia para nossos internautas, né? Que puderam tirar algumas dúvidas. E isso me lembrou uma coisa que agora eu estou querendo montar, né, dentro do site Pode Mais Podcast, uma coluna jurídica, né, justamente para que a população geral possa tirar as dúvidas, né, com profissionais da área. Eu gostaria de saber de vocês se vocês aceitam, né, o convite que eu estou fazendo aqui agora, para todo mundo ver, né, fazer parte dessa coluna, vocês assinarem junto comigo essa coluna jurídica. Seria uma honra participar dessa coluna com você. Olha, Fred, assim, a gente fica lisonjeado pelo convite, mostra que o reconhecimento, a notoriedade, tanto do nosso trabalho quanto do seu, e queria dizer que é um prazer imenso e que nós vamos toda semana aí, se Deus quiser, trazer novos conteúdos e trazer o engajamento do público para com o assunto de direito. Tá certo. Então eu agradeço, né, a presença de vocês. Então agora nós já temos colunistas, né, jurídicos no Pode Mais Podcast. Né? Para você que tem alguma dúvida a respeito de advocacia, pode ser tanto criminal, civil, de família. Corretamente. Qualquer área do direito nós vamos estar fazendo o possível para sanar as dúvidas. Pode estar enviando a sua pergunta, a sua dúvida para podemaispodcast@gmail.com e os nossos advogados, Dr. Eric e Dr. Felipe, vão estar respondendo as suas perguntas toda semana. Doutores, então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença de vocês e eu gostaria de deixar o espaço para vocês fazerem uma consideração final. Né? Se alguém tiver com problemas jurídicos, o que fazer? Então, gente, muitas pessoas elas têm um pé atrás em contratar um advogado, muitas vezes porque acham que o advogado pode enrolar, não sei mais o que visa somente o lucro e tudo mais. Olha só, é importante que você se preocupe em garantir a aplicação dos seus direitos. Quem pode te dar voz perante o Poder Judiciário? Somente o advogado. Então, assim, estamos aqui para isso e podem contar conosco e creio que com todos os nossos colegas inscritos em Itaperuna, que se o nosso público for Itaperuna, ou seja, em qualquer área que você residir, para melhor aplicar e garantir os seus direitos. Com certeza, será um prazer estar atendendo todos vocês e já fica o convite, né? Como a gente vai estar sendo os colunistas do Pode Mais Podcast, a gente vai sentir um enorme prazer em responder as dúvidas de vocês. Pode mandar para lá. Certamente. Ok, gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fred. Muito obrigado. E para você que gosta de receber conteúdo de qualidade como esse, para continuar recebendo, se inscreva no nosso canal, Pode Mais Podcast no YouTube, né? Acione o sininho de notificação e deixe aquele like maroto que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Esse é mais um episódio do Pode Mais Podcast, desta vez falando sobre advocacia criminal na prática. Até a próxima!